tem dois exemplos que eu acho extremamente incríveis também, que é o Jay-Z e o Kanye West. O Jay-Z foi rejeitado por todas as gravadoras que ele quis, porque eles falaram que ele era velho demais para cantar hip hop. E, cara, o Jay-Z é bilionário hoje. Ele é só... quando a gente fala de hip hop, a gente pensa no nome Jay-Z, assim, que da história, junto com o Tupac e com o pessoal da NWA, tipo, e vários outros, ele é, tipo, um dos caras que tá lá no topo do hip hop, das maiores referências da história da música, né? E ele foi rejeitado por quase todas as gravadoras que ele foi. Ele foi aceito por uma gravadora meio independente, que quase estava lá, meio mais ou menos assim, e ela cresceu um monte por causa dele. Então, e também tem o exemplo do Kanye West, que é um cara que por muito tempo batalhou com muitos problemas mentais que ele teve, muitos problemas emocionais que ele teve. Ele é bipolar, ele precisa fazer tratamento psiquiátrico e psicológico, e uma das histórias mais legais dele, que eu acho, é que menos de 10 anos dele se tornar bilionário, ele estava devendo mais de 50 milhões de dólares. E ele já era o Kanye West nessa época, ele já tinha lançado vários álbuns, já tinha toda a fama, mas ele investiu em algumas oportunidades que não deram certo. E ele acabou devendo um monte de dinheiro, mas mesmo assim ele teve a resiliência e isso que me faz admirar ainda mais ele, porque além de ter resiliência, ele tem que batalhar com todas essas dificuldades que são as comorbidades mentais que ele tem, e ainda assim ele conseguiu virar um bilionário 10 anos depois. Então, quando a gente fala... Então, acho que o principal que é para a gente deixar aqui é que resiliência é super importante, mas toda a saúde mental, tudo que tu precisa saber sobre as suas emoções, inteligência emocional, é de suma importância para tu ter sucesso no entretenimento. Porque talvez tu possa ter sucesso em números, e sucesso monetário, e sucesso de ser bem conhecido, mas existe a grande possibilidade de tu chegar no fundo da tua carreira e tu ter que enfrentar uma depressão, ter que enfrentar uma ansiedade, ter que enfrentar algum vício, porque tu não enfrentou tu sempre botou a tua saúde mental de lado para tu conseguir seguir esse teu sonho. Isso a gente tem inúmeros exemplos de pessoas e celebridades e artistas que têm que lidar com isso, porque é uma dificuldade muito grande pra gente, por tudo isso que a gente falou hoje. Então, a terapia, mesmo que tu esteja bem hoje, a terapia, ela não é só para tratar um problema que já existe, mas é para ela te munir de ferramentas para tu conseguir enfrentar problemas que vão surgir no futuro. Da base, né, Pedro? Da repertório, da técnicas, que as coisas acontecem quanto antes a gente se preparar, melhor, né? Exatamente, com toda certeza. Muito bom, Pedro. Curti. Acho que é um assunto meio tabu, né? Que as pessoas um pouco ficam evitando, ainda mais agora, em momento, né? A gente está num momento, além de tudo, com uma necessidade de redescoberta, de reinvenção de todas as carreiras, e é muito fácil a gente cair nessas depressões, assim, falando fisicamente, né? A gente está num momento da humanidade, assim, que é uma depressão, que a gente vai estudar, os nossos filhos, nossos netos vão estudar isso durante muito tempo. Tomara que a gente saia, né, que a realidade deles ainda permita olhar para a gente e falar, olha que coisa ruim, como é que eles conseguiram, agora está tão melhor, né? É muito importante a gente discutir, muito legal a tua posição, tanto de trazer o assunto como de contar, né? Até que você mesmo também enxerga isso acontecendo com você, acho que é inerente, né? A todos nós, impossível não ter nenhum desafio. E eu acho que duas coisas que eu queria falar para a gente finalizar, que a gente já deu aqui o prazo, mas duas frases que eu levo para mim, assim, que uma delas é que toda escolha é uma renúncia. Que a gente, quando está escolhendo, né, a gente está só com a cabeça naquilo que a gente está escolhendo. Mas quando você escolhe uma coisa, você está dizendo não para várias outras, né? Então a gente precisa pensar na renúncia e fazer de coração, né? Isso aqui que eu quero, porque eu sei que eu não quero todo esse outro entorno. E aí não sofrer porque disse não, né? Essa foi a minha escolha. Então, quer trabalhar no entretenimento, entender qual é o desafio, se lançar de coração
e saber o que te espera ali, porque você está dizendo não para uma vida talvez mais tranquila, mais regrada, né? Mais das 9 às 6, assim, essa não, essa é a sua renúncia, essa não vai ser a sua vida. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também a gente ter sempre na cabeça, tem muito a ver com o que você falou, que acho que a pessoa mais evoluída não é a pessoa que não erra nunca, né? Pelo contrário, é aquele que erra, aprende e aí vai fazendo um upgrade dos próximos erros, né? Não vai repetir mais aquele erro, nem outros naquele mesmo nível. Você vai errar com dificuldades maiores, né? Mas você vai Com toda aprendendo e certeza. vai evoluindo. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Quando a gente percebe que a gente está aqui para evoluir, crescer, desafios são inerentes à vida e a gente precisa ter força de tocar, é aí que a gente encontra, né, essa força. Rafael Navarro Exatamente. está dizendo aqui, ó, parabéns, Pedro, um jovem com grande futuro e potencial, ganhou um fã, olha aí. Valeu, Muito Rafael. obrigado. Eu espero que tu esteja certo com a parte do grande futuro. E não, eu acho muito legal isso que tudo que tu falou, Carol, eu concordo 100%. E eu só quero comentar uma coisa que tu comentou, que é e muita gente fala, porque eu sempre falei muito abertamente em relação a todos os desafios que eu encontrei em relação à minha saúde mental, não só com os meus diagnósticos, que é ansiedade e TDAH, mas também com as tristezas, frustrações, tudo isso que a gente falar que eu preciso tomar remédio, falar que eu preciso fazer terapia, e muitas pessoas falam isso, nossa, que corajoso tu falar sobre isso. Eu digo, não sou corajoso, eu só tô falando, se eu tenho câncer, eu não vou dizer que eu não tenho câncer, sabe? Se eu tenho sei lá, se eu quebrei minha perna, eu não vou fingir que minha perna não existiu. E então, assim, quando a gente fala sobre saúde mental, ou a gente aceita que a gente tem desafios, ou a gente nega que esses desafios existem. E a partir do momento que a gente nega que esses desafios existem, a gente está automaticamente em desvantagem em relação às pessoas que aceitam isso e que trabalham nisso. Porque tu pode negar o quanto quiser, em algum momento a nossa cabeça vai cobrar o pedágio dela. E quanto mais a gente passa por pedágio sem cobrar, sem pagar, mais caro fica a multa lá da frente. Então, pensar, quando a gente fala sobre preconceito, a gente fala sobre ignorância, né? Então, se a gente tem preconceito com saúde mental, é porque a gente não conhece sobre isso. Se alguém falar terapia é para quem é louco, é porque não conhece realmente quais são os desafios que a gente precisa enfrentar emocionalmente. Então, o que eu quero terminar dizendo aqui é que não é fraqueza tu admitir que tu tem desafios para enfrentar, né? O corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que vai apesar do medo. Então, o forte não é aquele cara que não tem fraqueza, é aquele que entende as fraquezas que tem e trabalha elas para que elas não atrapalhem ele no futuro. Então, se a gente trabalhar as nossas fraquezas, sejam elas emocionais, psicológicas ou psiquiátricas, a gente garante que vai ter uma carreira não só de sucesso, mas duradoura. Porque, finalizando com a frase do Herbert, de novo, só para mencionar ele mais uma vez aqui, conseguir é fácil, difícil é manter. Especialmente quando a gente está falando sobre sucesso no mundo do entretenimento. Então, se a gente quer manter uma carreira que vai ser bem sucedida no mundo de ciclos, que é o mundo do entretenimento, a gente precisa estar com a cabeça no lugar. Não tem outro jeito.